Módulo 5 ainda, Antiguidade Oriental, o assunto agora, Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, ela significa terra entre rios. Portanto, os rios que banham essas terras da Mesopotâmia, nós chamamos de rio Tigre e rio Eufrates. Esses dois rios são importantíssimos para os povos, ou foram importantíssimos para os povos que habitaram essa região. Primeiro momento, por quê? Na Mesopotâmia, o clima ele predominantemente é árido e há uma grande escassez de chuva. Portanto, seria praticamente impossível desenvolver a agricultura numa região de clima árido e aonde não chove. Por isso a importância dos rios Tigre e Eufrates nesse território. Até porque o território da Mesopotâmia ficava mais ou menos aqui, ó. Vamos imaginar que aqui seja o rio Tigre e aqui o rio Eufrates. Era um território privilegiado, banhado por dois rios, como vocês podem observar nesse desenho que eu fiz aqui. Se fôssemos ver no mapa aonde representa o local atual, onde estava a Mesopotâmia, nós vamos observar que hoje a Mesopotâmia é o que significa onde está situado a Síria e o Iraque. Os rios da Mesopotâmia, ela deixavam a terra extremamente fértil, o que era muito bom para a técnica agrícola. Observa também que por isso surgem as cidades no território da Mesopotâmia. As primeiras cidades surgiram, por isso a Mesopotâmia também é conhecida como o berço da civilização. As primeiras cidades surgiram lá. E pela dependência, a forte dependência que esses povos tinham dos rios Tigre e Eufrates, essas civilizações também ficaram conhecidas como civilizações hidráulicas, até porque utilizavam os rios para técnicas agrícolas como a irrigação, faziam canais de irrigação, faziam também dos rios meios de transporte para navegação, né? E os rios eram importantes para as necessidades básicas de cada uma daquelas pessoas e também para os animais. A pecuária também foi possível devido à presença desses rios. Então, nós chamamos de civilizações hidráulicas, porque se não fosse por esses rios, essas civilizações não teriam surgido, não nesse local aqui. Outro ponto importante, as primeiras cidades que surgiram na Mesopotâmia, nós vamos chamar de cidades-estados, porque são cidades independentes. Cada cidade tinha o seu próprio governo, o seu próprio rei, a sua própria moeda, o seu próprio exército. Era como se fosse um mini país. A gente chama de cidades-estados. E nós vamos observar que nessas cidades-estados, nós vamos observar o surgimento de classes sociais. Como que se dá isso? Pela divisão do trabalho. A divisão do trabalho aqui, ela é uma divisão do trabalho complexa. Ela não é tão simplória como na pré-história, que era dividida por sexo ou por gênero, né? Homens, determinadas tarefas, mulheres, outras. Aqui não. Aqui é uma divisão das tarefas complexa, porque surge o que nós vamos chamar de profissões. Aqui teremos os construtores, os artesãos, teremos os médicos, comerciantes, militares, sacerdotes, funcionários públicos, que nós chamaremos de vizir ou de escribas, e os camponeses, que trabalham na agricultura, e os escravos, que são os prisioneiros de guerra ou pessoas endividadas. Então aqui nós vamos observar que a divisão das tarefas ou do trabalho, ela se torna complexa, ao contrário do que era na pré-história. O surgimento de classes sociais se dá porque, assim como hoje em dia, há profissões que são valorizadas e há profissões que não são. Por isso, nós vamos observar que as profissões que são valorizadas, essas pessoas pertencem à alta sociedade. As profissões que não são,
pertence às sociedades, à baixa sociedade. No caso, os camponeses, os escravos, os artesãos, entre outros. Ok? Próximo quadro. E nós vamos observar agora o seguinte, galera. A Mesopotâmia tinha uma característica peculiar no Oriente Médio. A terra era extremamente fértil e o motivo era realmente os rios Tigre e Eufrates, que fertilizavam e deixavam essas terras propícias para a agricultura. E por isso mesmo era uma terra muito desejada. E vários povos tentaram ocupar aquela região, disputavam aquelas terras. E aí, o segredo aqui, ó, o óbvio, é o excesso de guerras na Mesopotâmia. E aqui eu coloquei alguns povos que habitaram a região. Nós podemos falar dos sumérios, podemos falar dos acádios, dos amoritas, dos assírios e também dos caldeus. Todos esses povos, em algum momento, habitou e dominou a região. O curioso é que depois foram sendo dominados. Na ordem aqui está uma cronologia. Os primeiros a habitar a Mesopotâmia foram os sumérios. Depois, os sumérios foram dominados pelos acádios. E aí, os acádios ficaram por muito tempo dominando grande parte da Mesopotâmia, até que chegaram os amoritas, com o seu rei Hammurabi, o rei mais famoso dos amoritas. Criaram o primeiro império babilônico, inclusive. Mas depois os amoritas foram dominados pelos assírios, que dominaram toda a Mesopotâmia, dominou o Egito, além também de algumas regiões no norte da África. Portanto, o Império Assírio foi um destaque na Mesopotâmia. Mas esse povo era extremamente guerreiro e cruel com os povos dominados. Então gerou revoltas, e lá ainda habitavam sumérios, acádios, amoritas, todos eles sendo dominados pelos assírios. Até que os caldeus, que também era um desses povos, juntou-se com os amoritas, com os acádios e ainda com alguns sumérios que ainda habitavam a região, uniram e travaram uma guerra contra os assírios. Portanto, nós vamos observar que os assírios vão sair da sua hegemonia na Mesopotâmia, dando lugar para os caldeus, povo que liderou essa revolta. Os caldeus vão formar o segundo Império Babilônico. A capital é a cidade de Babilônia, assim como os amoritas antes tinham feito o primeiro Império Babilônico. Vamos falar um pouco dos sumérios agora? Quando a gente fala dos sumérios, como eles foram os primeiros a ocupar a região da Mesopotâmia, nós devemos muito aos sumérios, porque os sumérios deixaram um grande legado cultural para a humanidade toda. Porque nós podemos falar o seguinte: foram os sumérios que tiveram a ideia de criar a roda. Os sumérios tiveram a ideia de criar o arado. E também tiveram a ideia de criar os canais de irrigação. E, portanto, as primeiras cidades foram criadas pelos sumérios. E como se não bastasse tudo isso, foram os sumérios que criaram o primeiro sistema de escrita, a escrita cuneiforme. Portanto, da escrita às cidades, aos canais de irrigação, até mesmo a roda e o arado, tudo isso graças aos sumérios. Eu quero destacar aqui a roda como importante meio que vai favorecer o transporte, ainda de tração animal, é óbvio. O arado, que vai revolucionar a prática da agricultura e, portanto, vai possibilitar um excedente agrícola, proporcionando no futuro a criação de cidades. E criação de cidades e excedente agrícola com certeza tem a ver com comércio. E o comércio vai necessitar de registros, anotações, portanto pede a criação de um sistema de escrita. Galera, a cultura política dos sumérios, ou a sua organização administrativa, era através de cidades-estado. Como que se dava isso? Não havia um governo centralizado entre os sumérios. Não havia um rei que comandasse todas as cidades. Não. Cada cidade tinha o seu próprio rei. Cada cidade tinha a sua própria moeda.
Cada cidade tinha as suas próprias leis. Portanto, as cidades, conhecidas como cidades-estados, era assim que os sumérios se organizavam politicamente. Próximo quadro. Começando, o Código de Hammurabi é o que a gente vai falar agora. O Código de Hammurabi faz parte do contexto dos povos da Mesopotâmia. Inclusive, foi o primeiro código, o primeiro sistema de leis escrito. E a escrita utilizada foi a escrita cuneiforme. O que a gente pode falar de características desse código de leis chamado Código de Hammurabi eram que as leis eram extremamente severas. Isso quer dizer que as punições eram equivalentes aos crimes praticados. Como que a gente pode explicar isso? Se uma determinada pessoa ela retira a vida de outra representante da família daquela pessoa, por lei, tem o direito de se vingar, retirando a vida do transgressor. Uma vida por outra. Me faz lembrar, então, lei de Talião, que faz parte do Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Uma vida por outra vida. Agora, por outro lado, vamos imaginar o seguinte, que eu seja um construtor e venha a construir uma casa para uma pessoa, ela me paga para isso. Só que eu fui irresponsável na construção desta casa e não fiz bem o meu trabalho. Qual foi a consequência? A casa caiu e matou um dos membros da família daquela casa, o filho do dono da casa. O que a lei dizia? Que o representante da família tem o direito de se vingar, retirando a vida do filho do construtor da casa. Se o construtor fez uma casa e essa casa caiu e retirou a vida do meu filho, então eu tenho o direito, como pai do filho morto, de matar o filho do construtor da casa. Ou seja, a vida de um filho pela vida de outro filho. É olho por olho, dente por dente. Mas talvez você pergunte-se, mas e se o construtor não tivesse filho? Aí, o representante da família da vítima teria o direito de retirar a vida do construtor. Uma vida por outra vida. O curioso é que essa lei ela não era extremamente justa. Por quê? Porque essa lei ela tinha a tendência de favorecer os mais ricos. Imagine agora um outro exemplo. Imagine que eu, pessoa livre, talvez da alta sociedade, se a gente for levar em consideração o mundo da Mesopotâmia, venha a discutir com o escravo de outra pessoa. E essa discussão chega às vias de fato. E eu acabo retirando a vida do escravo. O que a lei dizia? A lei dizia que o dono daquele escravo que agora está morto tem o direito de me cobrar o valor da vida do escravo. Imaginemos que o escravo valha R$2.000. Então a lei exige de mim que eu pague R$2.000 ao dono daquele escravo que agora está morto. Olha aí, se esta pessoa que eu matei não fosse um escravo, então representante daquela pessoa que está morta agora poderia retirar minha vida. Mas como é um escravo, então a lei entende que a vida do escravo ela não se equipara à vida de uma pessoa livre. Basta eu pagar uma multa, uma indenização e está tudo certo. Então a lei favorecia os mais ricos e desfavorecia os pobres, como um camponês, uma pessoa muito limitada financeiramente falando, ou mesmo escravo. Esse sistema de leis, o primeiro da história humana escrita, ela foi criada por um rei, o rei Hammurabi. Ele foi o rei do primeiro império babilônico. Ele era o rei dos Amoritas.